Os bastidores da igreja de Flor de Lis no Mutuondo, nos tempos áureos. Logo no início da cobertura da Rede Rio sobre o caso que investigou o assassinato do pastor Anderson do Carmo, que acabou se misturando com o caso da família de Flor de Lis, toda a história do casal Flor de Lis e Anderson, recebemos muitas informações, comprováveis algumas, outras não, publicáveis algumas, outras não, ainda que comprováveis. Os motivos? Vários. Enfim. Conjecturas também foram levantadas no início, em base a fontes, mas optamos por dar pouco espaço a elas. Entretanto, algo recorrente nos acontece e, curiosamente, de um modo muito certeiro, nos chegou na semana passada, mais uma vez, a informação que tem relação com a igreja de Flor de Lis no Mutuondo, em São Gonçalo. Testemunhas oculares nos revelaram que, segundo elas, supostamente, a igreja era frequentada por fiéis tradicionais, mas que entre eles existia ali um movimento escuso também, do qual ex-policiais, políticos faziam parte, e não se tratava de recuperação de almas perdidas para Jesus, era business. No quintal da igreja, filhas do casal eram vistas constantemente em companhia de pessoas apontadas como integrantes do Comando Vermelho, e chegavam a subir e descer o morro, usavam entorpecentes ali mesmo, no quintal da igreja, segundo as fontes, e que existia uma ligação da família com a milícia. Embora a milícia e o Comando Vermelho fossem inimigos, o casal sabia ser diplomático e que essa diplomacia era oportuna e não a desperdiçavam. Fontes dizem que isso tudo ia muito além, mas, em tal conjectura, não adentraremos. Uma dessas fontes nos contou que, em situações de brigas ligadas ali à família, ex-policiais, no caso milicianos, estavam à disposição para tirar qualquer satisfação em favor de Anderson e Flor de Lis e também em favor de outros políticos poderosos que frequentavam o casal. Anderson e Flor de Lis eram mestres em dissimulação, eram capazes de mudar de face em frações de segundo, apenas em um piscar de olhos, pois em um mesmo local poderiam estar fiéis tradicionais, milicianos, políticos, filhos X, filhos Y, traficantes, novos possíveis cristãos contribuintes, e que com cada um deles eles tinham que ter um cuidado diferente e, segundo dizem, tinham também um comportamento padrão, tipo que serve com todos. Os mais sagazes, no caso políticos e milicianos, entendiam. Assim explicam as fontes. Ao ouvir essas declarações, nos sentimos novamente nas audiências de instrução, ouvindo as testemunhas, onde filhas contavam as fases diversas que pegaram da família de Flor de Lis, e também segundo a tutela de quem tiveram também. Por exemplo, Roberta e Rebeca cresceram sob a tutela de Carlos, enquanto que Rayane sob a tutela de André e Simone. A estrutura emocional é notavelmente distinta, até mesmo daqueles que cresceram sob a tutela de Anderson e Flor de Lis em fases diferentes, como Dayana, Érica e Cacá, Misael, Carlos, e depois em outra fase, Lucas, Ágata. Na frente de Lucas, Flor de Lis parecia dissimular virtudes, apesar de puni-lo com um taco de beisebol. Uma vez que percebeu que não conseguiria transformar o filho Lucas em um assassino, e pelo contrário, ele veio ao seu encontro cobrar-lhe satisfações sobre as mensagens de Marzi e Rayane, ela se fez desentendida, de virtuosa. Já com a filha adolescente Ágata, ao menos segundo as testemunhas, ela não usava nenhuma máscara. A menina, de quem ela perdeu a guarda, ela maltratava sem cessar, não tinha pudor com a menina. Ágata é irmã de Monique, ex-esposa de Elias, aquele rapaz que tenta reaver o filho Alain, de 4 anos, que ainda está na cadeia. Voltando à igreja. Na verdade, as testemunhas dizem sobre o Ministério Flor de Lis de Mutuondo, lá era repleto de bandido. Lá era um lugar de fazer negócio para bandido, disfarçado no meio dos crentes que não sabiam de nada. Mas aí são conjecturas. Na verdade, temos nomes, situações relatadas, mas aí não vem ao caso, o negócio aqui é a Flor de Lis mesmo. Agora vamos contar uma outra história para vocês. Esta não é uma conjectura não, infelizmente. A religião, se perpetuar, ela precisa da política. Sem a política, ela pode ser derrubada facilmente. Com a política, ela tem muito pouca perturbação. É a lei do toma lá da cá. Eu te protejo e você me resolve um favor. A igreja é muito útil aos políticos, é um corredor para um paraíso fiscal.
Se você tem interesse em fazer politicagem, seu plano político tem de ser bem executado, a menos que seu projeto seja público, para o bem do povo. Aí é diferente, em bem menos de 1% dos casos. Nesse caso aqui, você precisa de um padrinho. Você oferece algo em troca e vai ser cobrado, viu? Chegar lá tem que pagar. Não dá para ficar segurando na mão, não. Do contrário, tudo que estiver no meio do caminho será removido, até mesmo aquela pecinha que fez o acordo com você, se for preciso. E parece que esse pode ter sido o caso aqui. Ninguém quis ficar no prejuízo. A autonomia total não veio simplesmente de onde pensamos. Tem muita coisa envolvida aí, que a gente não sabe nem nunca vai saber, porque sabe, lá em Brasília, se cair um, pode cair muitos. Quem acredita que um político, tendo a oportunidade de fazer um populismo, não iria fazer usando o caso Flor de Lis? É no mínimo estranho. Então, se não faz... Tem gente da política que ia ali no Mutuondo, que investiu alto na campanha da deputada, mas o 514 ajudava, negociava, mas ao mesmo tempo atrapalhava muito. Era mais fácil negociar com a Flor. O 514 era muito esperto. Além de que, se negociasse com ele, o dinheiro ficava para ele, certo? Porque ele era assim. Agora, se negociasse com a Flor, o dinheiro ia ficar para a Flor, óbvio. Mas ok, não vamos falar dos possíveis desvios de dinheiro do 514, porque aqui estamos tratando de seu assassinato. Mas que ele deixava a deputada míngua, ele deixava. De bobo, Anderson do Carmo nada tinha. E ninguém aqui quer fazer justiça entre supostos ladrões, Lampião e Maria Bonita, pós-moderna, enfim. Estes começaram juntos, lá em 1900 e bolinha. Ela com 30 anos e 3 filhos nas costas e ele com 15. E se ele aprendeu, ela deve ter ensinado bem. Não se sabe qual foi o plano destes dois, mas existiu um plano e o primeiro foi com as crianças. Pois outra informação que recebemos no início das investigações, não me lembro se estão nos autos, em depoimentos, ou se foram de fontes nossas, mas não foi uma nem duas, foi de que o casal queria se livrar das crianças. A primeira informação teria vazado por parte da cozinheira Neinha. Anderson estaria cansado daquelas crianças, acreditava não precisar mais delas. Esta foi a frase que nunca divulgamos, ele acreditava não precisar mais delas. A frase é autoexplicativa. Recentemente recebemos uma atualização de que Flor de Lis queria trocar as crianças, pegar outras menores, porque estas já não estavam muito boas. A frase dita teria sido essa também, trocar as crianças porque estas já não estavam muito boas. E é sempre assim, quando a gente pergunta sobre o sentido das coisas para as pessoas da casa que nos disseram as frases, elas não conseguem explicar muito. É tudo muito estranho, tosco. O que ela quis dizer com isso? Então, as pessoas dizem, não sei, só sei que foi assim. Ah, mas as pessoas disseram em depoimento que o pastor é quem tratava as crianças melhor. Pois é, fizemos a mesma pergunta aos nossos informantes, os mesmos questionamentos. E uma das pessoas disse, ele de repente ia dar para outros filhos criar, para o Carlos, para o André. Essas eram as respostas. Mas o conteúdo serviu para entendermos qual pode ter sido o desesperado projeto inicial do casal, para ascender publicamente o projeto deles de vida, através do assistencialismo, usando aqueles mais de 30 bebês para sair dali, daquela situação de vida que se encontravam, reunindo os ases que tinham nas mangas, religião, música, assistencialismo, captando adolescentes através de uma espécie de lavagem cerebral para os ajudarem de modo gratuito a atingirem seus objetivos de vida e ainda os manterem em uma espécie de cativeiro psíquico por mais de 30 anos, sem qualquer retribuição devida, a não ser em benefício próprio, sempre sobre o pretexto de amor, família, futuro, e usando, manipulando e criando o sentimento de culpa. Algo que, aliás, aparentemente não parece existir para Flor de Lis, nem mesmo diante de seus filhos biológicos presos, aqueles que são os únicos que considera como família. Seus netos, é claro e evidente, depois de ouvir 800 horas de depoimentos, histórias sendo contadas, mágoas, choros, que para Flor de Lis, família, é somente o que vem de seus filhos biológicos, só e nada mais. O resto é manipulação em benefício próprio. E ainda assim, ela tem que se esforçar, porque nunca presenciamos da ré sequer uma lágrima, uma mísera lágrima, derramada em meio a tantas emoções contadas ali diante de sua pessoa.
O que vimos é o quanto a carência deixa uma ferida aberta na alma do ser humano, quase que eterna, em homem, mulher, e basta a mãe querer vir simular um pouco de amor, o filho acredita e recebe, pois necessita daquilo. Por isso se torna um joguete na mão de uma mãe mal intencionada. E o cristão a mesma coisa, na mão da pastora. Os filhos são tão cegos de amor pela mãe que não enxergam o óbvio. Os únicos que têm chance de absolvição são aqueles que abandonaram as defesas da mãe. Ou melhor, aqueles que abandonaram as defesas da mãe, como no caso de Lucas. Nem consta no segundo inquérito. E Carlos Ubiraci não consta mais em acusação alguma do Ministério Público. O que não faz o amor tóxico de uma mãe como Flor de Lis. Resta sabedoria a filhos como Lucas e Carlos quando saírem de lá. É difícil? É, mas cabe aos dois saberem aproveitar esta segunda chance. Para finalizar, em relação à igreja do Mutuondo, uma das testemunhas nos contou que Flor de Lis teria tentado seduzi-lo ali mesmo, na igreja do Mutuondo, embora ele fosse esposo de uma de suas filhas na época. Bizarro. Voltando agora ao sistema prisional, quem segue os depoimentos narrados aqui neste canal, das audiências de instrução, viu o depoimento da ré Andréia dos Santos Maia. Se não viu, tem que ver. Ali temos uma aula sobre o sistema prisional carioca e sobre a influência de Flor de Lis ali dentro. Uma pastora, uma mulher virtuosa, e troca delegado 1 e troca delegado 2, e entra e sai advogado de presídio a hora que quer, e põe filho junto dentro de cela, e tira e põe, tira e engana quem. Como é que faz para ter todo esse conhecimento dentro de um bandeira-estampa? Um presídio de milicianos. Miliciano é ex-policial criminoso. Para receber mensagem de aniversário de neta presa. Ixi, a lista é extensa. Uma introdução para facilitar o entendimento sobre o que muitos depoentes réus presos revelaram sobre as facilidades que a deputada e seus advogados têm de obter vantagens dentro do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. A seguir, teremos o depoimento do ex-PM miliciano Marco Siqueira.